Ezequiel capítulo 36. Ó querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouve, pois a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim afirma o soberano, o eterno. O inimigo exclama contra vós: ah, ah, ah. Eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. Por este motivo, vai e profetiza tudo quanto eu, Yahvé, estou te comunicando, considerando que eles vos assolaram e perseguiram por todos os lados, para que te tornasses propriedade do restante das nações pagãs e tens sido alvo de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor. Por isso, ó montes de Israel, ouve a palavra de Yahvé, assim declara o Senhor, Deus, aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales, aos desertos devastados e às cidades desabitadas e sem amparo, que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o eterno e soberano Deus, com toda a certeza, profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo o Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração eles fizeram de minha terra sua propriedade, para saquear suas pastagens. Sendo assim, vai e profetiza sobre a terra de Israel, e diz aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales: assim afirma Yahvé, o Senhor Deus: eis que eu falo com ciúme imenso, e em meio à minha cólera inflamada, porquanto sofreste todo o escárnio das nações pagãs. Por isso, assim diz o Senhor Deus: juro com a minha mão erguida que todas as nações em tua volta também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis novos ramos e dareis muitos frutos para toda a casa de Israel, o meu povo, porquanto breve ele retornará para casa. Pois eu sinto compaixão de vós, e, portanto, vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles serão todos prolíferos e se tornarão numerosos novamente. Ó montes de Israel,
eis que farei que sejais habitados como outrora, e vos tratarei ainda melhor do que nos tempos antigos. Então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. E farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente sobre vossos lombos. O povo de Israel te possuirá, e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás sem filhos. Assim diz o eterno e soberano Yahvé, como de fato vos dizem: tu devoras as pessoas e tens privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás a tua nação sem filhos. Assegura o Senhor Deus: não te permitirei ouvir mais a afronta das nações pagãs, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem farás mais errar e cair a tua nação, afirma Yahvé, o soberano Deus. Então, uma vez mais, veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal, como a impureza de uma mulher na menstruação. Assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramarei todo o furor do meu ciúme sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra. E porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos, eu os espalhei entre as nações pagãs, e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas, por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome. Porquanto todos diziam a respeito dos israelitas: este é o povo de Deus. Mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Yahvé lhes deu. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações, para onde foi deportada. Por isso, diz a casa de Israel: assim declara Yahvé, o soberano Senhor: ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes, e eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto
vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu, pessoalmente, outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis, de fato, o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas. Convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós. E já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. E neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Portanto, quero que não vos esqueças disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim declara Yahvé, o Eterno. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em novas edificações. E a terra arrasada será novamente cultivada, não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos que caminharem por ela. Então os viajantes e transeuntes exclamarão: vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden. Delícia! As cidades que jaziam em ruínas, assoladas e completamente destruídas, agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nesta época
as nações que restarem ao nosso redor saberão que eu, Yahvé, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Portanto, declara Yahvé, o soberano Deus. Uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel, e por ela farei o seguinte: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E assim as cidades outrora arruinadas e desertas se encherão de famílias alegres, e todos reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus.